Como saber se o que eu estou sentindo de ruim é meu mesmo ou veio de fora? Essa é uma pergunta que eu demorei muito para descobrir e entender como que era o meu padrão, qual era o meu padrão, como que eu conseguia produzir sentimentos ruins e depois estar em um ambiente emocional tão bagunçado que eu já não conseguia mais me tirar. Eu não conseguia nem ter nível de raciocínio, de conseguir pensar qual que era a solução e muito menos de onde aquilo tinha vindo. Então, eu demorei muito tempo para conseguir entender e observar de onde que vem, se é de dentro para fora ou de fora para dentro. E essa é uma pergunta que sempre me fazem, porque realmente é desafiador. Muitas das vezes é uma linha tênue, e assim, é muito sutil uma diferença de uma coisa para outra. Então eu estou aqui para te ajudar a reconhecer dentro de você quando você gera sentimentos ruins para você ou algo externo começou a te bagunçar. E também nesse vídeo eu vou te dar algumas sugestões para você conseguir entender, se entender e agir da melhor maneira possível. Lembrando que autoconhecimento, expansão de consciência é muito pessoal. É uma decisão pessoal e é um processo muito individual. O mais importante é você perceber, se observar e sentir o que você está sentindo. Observar os seus pensamentos de uma forma isolada, de uma forma separada, porque lembrando, você não é o seu pensamento, sua mente não é o seu cérebro e você não é a sua mente. Então, quando você se distancia daquilo ali, começa a observar de fora como uma terceira pessoa, fica mais claro, mais nítido para que a gente consiga entender de onde realmente está vindo. E não adianta, é uma coisa que requer treino, que requer dedicação, que requer estudo, conhecimento e autoconhecimento, para que a gente consiga ter esse olhar. Mas tudo tem que ter um primeiro passo, tudo tem que ter um primeiro momento. E se você não sabe por onde começar, eu tô aqui para te ajudar. Então, se eu puder resumir a resposta para essa pergunta, seria o seguinte: como saber se o que eu tô sentindo de ruim foi produzido por mim mesma ou veio de fora? Resposta: por eliminação e bom senso. Não entendi. A sacada é você ir eliminando tudo óbvio, como se a gente fosse uma pirâmide. Imagine que numa pirâmide existe uma base. Então aquela base é a parte mais óbvia. Então a gente tem que começar por ali, até que a gente consiga atingir o cume daquela pirâmide, que é a parte mais sutil, a parte mais difícil de perceber. Então vamos começar pela mais fácil. Primeira coisa que você vai fazer é se perguntar: veio do nada, do nada. Eu tava bem, tava ótima, maravilhosa e de repente, puf, fiquei péssima. Por que, Thaís, essa pergunta? Porque essa pergunta ela é mais próxima de dar pra gente uma pista de que pode ter sido algo externo. Porque não faz sentido. Do nada, você tá bem, tá ótimo, tá maravilhoso e de repente você afunda. Então é muito comum que isso tenha vindo de forma externa. Então é uma pista, não quer dizer que seja determinante. E a outra é, isso foi construído? Porque se foi construído, leva a gente a entender que partiu de nós, partiu de dentro. Foi uma construção, de pouco a pouquinho, nós fomos alimentando algo dentro de nós e que gerou todo aquele mal-estar. Então essa é a pergunta, veio do nada ou foi construído, tá? Aí você vai passar para a segunda fase, que é por eliminação. Físico. Como é que eu estou no meu ambiente físico? Eu me alimentei direito? Com alimentos que me geram energia e não aqueles que me tiram energia? Eu estou bebendo um nível de água adequado para o meu corpo? Eu estou fazendo alguma prática, um alongamento ou mexendo o meu corpo de alguma maneira, me movimentando, principalmente nesse período que a gente está vivendo da quarentena, né, que está todo mundo mais parado. Então, eu estou fazendo algum tipo de movimento com o meu corpo? Estou em algum momento, algum período do mês em que seja mais comum eu ter dores no corpo, dor de cabeça, período menstrual, por exemplo? Então se a gente já... Barulho! Então, se a gente já checou essa parte física, a gente vai e sobe o degrau da nossa pirâmide e vai para a parte emocional mental. O que seria isso? Como andam os meus pensamentos? Antes de sentir aquela coisa ruim, aquele desconforto, aquele mal-estar, o que eu estava pensando? Que padrão de pensamento que eu estava naquele momento?
eu conversei com alguém que de repente pode ter trocado uma energia comigo e que esse alguém não estava tão legal e eu me envolvi com essa energia. Thaís, como que eu posso não me envolver ou enfim, com a energia? Nós todos estamos ligados e trocamos energia o tempo inteiro, certo? Só que às vezes a gente está com pessoas que está carregada, que está pesada, que é uma pessoa que tem um padrão negativo, né? Tem um padrão de pensamentos negativos e que estão num comportamento negativo e a gente se envolve com aquilo, porque a gente consegue se blindar 100%? Não, a gente sempre vai haver uma troca, mas o nível de comprometimento daquela troca energética vai variar se a gente vai se envolver com ela ou não. Como assim, Thaís? Se eu tô conversando com uma pessoa e ela tá reclamando da vida, tá falando só coisa negativa, ela tá falando dos outros, ou tá criticando, julgando, ou tá me dando só informações que me deprimem, e eu permito que ela me entregue aquilo ali, eu tô colaborando. Se eu me envolvo com ela e sim, é isso mesmo e tudo mais, e fala dos outros, e acuse, critique, e fofoque, e entre nesse padrão vibratório e aproveite o momento e fale de catástrofe também. Viu aquele vídeo horroroso que ele falou assim? Se eu me envolvo com isso, eu estou abrindo campo para essa energia circular em mim. Então isso aconteceu? Então vamos por eliminação. Minhas atitudes, como estão as minhas atitudes? Como é que eu estou me comportando diante de um desafio? Como é que eu estou me comportando perante a vida? Né? De forma negativa ou de uma forma positiva? Porque as minhas atitudes, as minhas ações, pensamentos, emoções, ela vai atrair coisas e seres, energias iguais para mim. Então a gente vai ficar nessa troca o tempo inteiro. Certo? Por mais que se misture, tá vendo a linha tênue? Tá vendo quando entra na situação de, poxa, tá, mas peraí, se é uma outra pessoa, veio de fora e não de dentro. Não nesse sentido partiu de dentro, porque houve uma permissão para que isso acontecesse. Para depois a gente chegar no pico da pirâmide, onde a gente vai encontrar o fator externo. Que seria isso, Thaís? O fator coletivo, o fator cósmico. Por que eu posso estar dessa maneira desesperada, desesperançosa, com agonia, com mal-estar, com ansiedade, com depressão, e não foi nada dessas coisas anteriores? Por que eu posso estar assim? Existe um ambiente coletivo, existem teias energéticas que fazem com que a gente se entrelace energeticamente. E uns sentem as situações do outro, não tem como a gente sair, sabe aquela coisa de pegar, vou jogar o lixo fora. Não existe fora. Já se citou para isso também? Não existe fora. Então tá todo mundo dentro. Então é claro que estamos todos ligados. Sabe a história do todos somos um? É isso. Estamos todos ligados quanticamente. Então é complicado a gente saber que existe um planeta em processo de transição planetária, em processo de transformação coletiva, e a gente está imune. Não sinto nada, não sei de nada, não dá, não tem como. Então isso acontece. Acontece da gente ficar assim. Fora a parte cósmica da coisa, fora a parte planetária, a parte de nossa galáxia. Existem movimentos planetários, existem movimentos até mesmo da nossa fase lunar que interfere no nosso humor, interfere na nossa vida. Existem movimentos num campo, num plano que a gente não enxerga, que a gente não acessa ainda, mas que, lógico, que influencia na nossa energia. Poxa, Thaís, mas aí a gente entra num padrão que a gente não tem controle de nada. Mais ou menos. A gente sempre vai ter pelo menos duas opções. Sempre, sempre, pelo menos duas. O que a gente vem fazendo ao longo dos anos? A gente vem se achando fora totalmente de controle de tudo, até mesmo de nós. Isso é uma mentira. Porque se a gente for falar de controle, na verdade, a única coisa que nós temos controle somos nós mesmos. Então, numa situação dessa, quais são as soluções que a gente pode encontrar? Essa pergunta já é uma solução. Universo, como eu posso resolver isso? Inclua perguntas, jogue para o universo. Pergunte a sua sabedoria interior. Como eu posso resolver isso? Sabedoria interior, como eu posso resolver isso? Dê o nome que você quiser, centelha divina, eu sou, meu eu superior, o nome que for mais acolhedor para você.
mas que é essa luz, essa centelha, esse Deus que habita em cada um de nós, ele tem todas as respostas que a gente precisa. O problema é o tamanho do ruído que a gente faz na nossa cabeça, que não deixa ouvir a vozinha baixinha que ele diz a gente, as respostas. Então eu vou te dar uma lista de soluções de como que você pode se ajudar em relação a isso aí. Já a primeira é se questionar. A segunda é tome consciência plena do que está acontecendo. O que seria isso? É se não deixar você ir como um joguete. Observe como você está se sentindo. Estou bem, estou mal. Muitas vezes durante a nossa vida a gente só vai. E a gente não se percebe. Então tome consciência do que está acontecendo dentro de você. Silencie e perceba o que está acontecendo de verdade. Dê nome as coisas. O outro ponto é decidir. Decidir não alimentar. Lembra que eu falei que a gente tem pelo menos duas opções? Nessa situação, a gente vai decidir alimentar aquilo ou não alimentar aquilo. Eu sei que às vezes é muito difícil. É muito difícil. Tem dias que é muito difícil, é muito pesado, é arrastado. Eu sei. Mas o decidir que eu quero fazer alguma coisa, eu decido fazer algo por mim. Então, o ato de decidir não alimentar aquilo e tomar providências é fundamental para que te tire daquilo. E a próxima situação é agir. Agir. Se a gente... É igual a história do sapinho, né? Tinha 3 sapinhos na beira do rio. Os 3 decidiram pular. Qual pulou primeiro? Da esquerda, da direita ou do meio? Pois é, nenhum dos 3. Porque os 3 decidiram, mas não agiram. Então é importante haver uma consciência, haver uma decisão e haver um pulo de ação. E haver uma atitude, haver uma ação. Tá, Thaís, aí ficou difícil, né? Porque agir como? Como que eu vou agir? Pega um post-it aí, um papel, uma coisa qualquer que você quiser, e escreve na parede para te criar gatilhos. Porque quando a gente está começando algum processo, quando a gente está começando um processo de autoconhecimento, ou de estudar algo, ou de expansão da consciência, do despertar, seja lá o que for, qualquer estudo que a gente inicie, a gente precisa criar o hábito. Então, é mais fácil quando a gente tem aquilo o tempo todo na cara da gente. Então, quando eu preciso desenvolver um hábito, eu saio colando coisas na parede. Então, pega um papel aí e anota esses 4 dicas de soluções que você vai usar. Primeiro é, utilize o Ho'oponopono. Quando você se sentir dessa maneira, acessar pensamentos, sentimentos, emoções que você percebe que está te fazendo mal, existem memórias tóxicas ali que estão sendo reproduzidas de alguma maneira. Então você pega e faça o Ho'oponopono. É uma ferramenta muito poderosa para esse processo, para que você possa curar, iniciar um processo de cura do seu inconsciente. Já ressignifiquei, já curei muitas feridas dentro de mim, ainda continuo no processo, todos nós estamos nesse processo. E eu já fiz isso comigo, usando essa ferramenta do Ho'oponopono, é algo muito poderoso, muito transformador e muito simples de fazer. Então se você não sabe, anota as 4 frases do Ho'oponopono. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Então você faça de forma consciente, observe o que você está falando, sinta o que você está sentindo, tá? Ho'oponopono. A outra é mudança de pensamento consciente. Mude o seu pensamento. Observe o que você está pensando naquele momento. Observe também o que você tem ouvido. Se você tem ouvido coisas muito ruins em relação ao que a gente está vivendo, em relação a seja lá qualquer coisa de desafio, que eu não sei que época que você vai assistir esse vídeo. Qualquer desafio que a gente estiver passando, que você estiver passando, observe o que você tem ouvido. Faça uma blindagem aí na sua audição, porque coisas que vão para a tua mente também entram pelos seus ouvidos. Então observe a sua mente, troque o pensamento que você estiver tendo. Se estiver difícil de trocar assim, sem uma ajudinha, faça uma mudança de foco. Como assim, Thaís? Escolha algo que você gosta de fazer. Um vídeo, um filme, uma música, uma dança, pula, varre, alguma coisa que ative suas células de forma positiva. O Dr. Augusto Cury, eu gosto muito, eu já li muitos livros dele, e ele tem uma teoria que ele diz o seguinte, que muitas das vezes não se deve esperar a vontade antes de agir, que é o comum que a gente faz, que a gente espera a vontade para depois a gente agir. Mas essa vontade pode nunca chegar. Então o que é interessante é agir e a vontade vem. Ele defende demais isso. Primeiro faça com a consciência que você tem e que aí depois a vontade vem.
Então, numa situação dessa, para fazer alguma coisa, mude seu foco. É outra coisa que eu não poderia deixar, sempre, Cebolinha. que sempre faz parte da minha vida, da minha história. Eu sempre falo muito sobre isso, que a primeira atitude que eu tomei, a primeira grande decisão que eu tomei foi na época que eu estava doente, né? Foi ter confiança plena na espiritualidade, confiança plena que existe algo e alguém maior do que eu e que cuida de tudo e de todos. Então essa confiança me deu o poder suficiente de conseguir fazer todas as outras coisas. Então por que eu estou falando isso? Porque o ato de orar, quando a gente não consegue fazer nenhuma outra coisa da nossa própria mente, da nossa própria vontade, a decisão de orar, de silenciar e confiar que existe algo maior e que cuida de nós e que de alguma maneira aquilo ali vai ser transmutado. Confie, ore. A oração nos proporciona grandes transformações, principalmente quando a gente está se sentindo muito fraquinho para tomar qualquer decisão, tomar qualquer ação que dependa da nossa mente, dependa das nossas emoções. Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído aí para você. Esse vídeo hoje ficou um pouquinho mais comprido, né? Mas realmente é uma informação que foi muito importante para mim e eu tenho certeza que pode te ajudar. Tá bom? Se você gostou, se foi útil para você essa informação, dá o seu curtir, compartilha com um amigo, deixa o seu comentário se você também se sente assim. E se você veio até o final do vídeo, eu tenho certeza que você sim está dedicado e com muito interesse no seu processo de despertar da consciência. E eu fico muito feliz e agradecida de estar fazendo parte desse seu caminhar. Vamos juntos para o próximo nível. Tchau!